Ok, nós vamos agora ver como criar uma camada ou um formulário nesse projeto, nesse novo projeto que nós acabamos de criar. Então, os formulários, a gente vai gerir ele aqui também, clicando nesse botão que tem o nosso nome de usuário, no topo direito da página, e vamos aqui em gerenciar formulários dessa vez. Em gerenciar formulários, ele vai dizer quais formulários temos. Nós temos nenhum formulário por enquanto. O formulário, ele é uma camada, tá certo? E aí, a gente vai dizer que informações nós queremos nessa camada, que dados, que atributos. Então, o que a gente vai fazer agora é configurar as colunas que estarão vinculadas àquela camada. Então, digamos que eu queira uma camada sobre riscos. Riscos em geral, certo? Então, eu vou colocar aqui riscos. Ok. Vou botar aqui maiúsculo para ficar mais bonitinho. Riscos. Ok. E é a camada riscos. Essa camada, ela vai ter que informações aqui? Então, nós vamos inserir campos, que são justamente as colunas, ou os campos, né, que nós vamos preencher como formos registrar os riscos sobre aquela área. O que, que a gente quer de informação? O que seria essa primeira linha, ou essa primeira coluna, no caso, desculpa, é uma coluna que a gente está criando, ela vai ter aquela informação que vai aparecer na legenda. Então, que tipo de informação a gente quer que apareça na legenda? A gente pode querer que apareça uma descrição do risco. Não pode ficar muito grande. Pode ser o tipo de risco que apareça lá na legenda, ou que apareça uma referência, um local de referência, porque aí fica uma coisa única para cada e também é uma informação importante para campo. Então, vou colocar essa informação, local de referência. Local. Local de referência. A pessoa vai preencher esse campo, ele é obrigatório? Se ele for obrigatório, nós vamos aqui no asterisco. Veja que aqui em cima do nome, ele dá as dicas de o que você pode fazer. Então, aqui, por exemplo, ó, para criar uma camada de campo obrigatório, marque com asterisco no final. Aqui, para criar blocos de perguntas, utilize os dois pontos para separar os níveis. Eu vou fazer um exemplo aqui, mas é como que a gente pode fazer. O tipo de resposta. Eu tenho vários tipos de opções de resposta. No caso aqui, a gente escolheu um texto livre. E a descrição tem algumas informações aqui também, um pouco mais avançadas do que a gente pode fazer. Não tem que se preocupar com isso. Aqui basta, essa informação básica seria justamente isso, qual é o local de referência, a gente coloca o asterisco e o tipo de resposta que a gente quer, certo? Então, inserir mais um campo. Que outro campo eu quero? Vamos dizer aqui que eu quero uma informação, informações sobre as características ou o tipo do risco. Pronto. E, nesse caso aqui, eu tenho alguns tipos específicos. Eu posso ter naquele ponto mais de um tipo de risco. Então, em vez de colocar uma única escolha, eu vou dar múltiplas escolhas para a pessoa. E vou dizer que naquele que ela pode responder dizendo, informando se tem risco de deslizamento, risco de alagamento, risco de desmoronamento, o deslizamento de terra, no caso, o alagamento da área, o desmoronamento do prédio, da edificação, que outro risco que a gente pode ter de a gente pode ter risco de árvores, né? Árvores caindo, queda de árvores. A gente pode ter riscos relacionados à rede elétrica. Podemos ter
vários outros tipos de risco que você pode aqui acrescentar e que serão as opções. Também podemos colocar, porque às vezes a gente não tem não sabe tudo que pode acontecer, né? Podemos colocar riscos outros. E quando a gente coloca o riscos outros, ele dá a opção da pessoa preencher dizendo que tipo de risco foi aquele. Então eu vou aqui acrescentar, veja que eu separei com Enter, né? Cada um. Desmoronamento. E aí ele cria as opções aqui automáticas. Eu poderia ir criando um a um também e colocando aqui o mais, certo? Então, estou aqui todas as minhas opções. Eu posso mudar aqui a ordem para ficar melhor para o preenchimento e ok, fechei. Já está criado, está salvo, tá certo? Então, esses são os tipos de risco que eu tenho. Uma outra informação, outro tipo de preenchimento bem interessante, em especial esse tipo de coisa, a gente pode falar qual é a situação do risco. E essa situação, um tipo de preenchimento interessante seria esse aqui, ó, de série histórica. Como funciona a série histórica? Ele, a cada vez que eu vou editando, eu posso ir acrescentando essa informação. Nós vamos ver no preenchimento. Como funciona essa série histórica. Então, eu vou dizer a situação em uma determinada data, depois eu vou dizer a situação em outra data, e assim consecutivamente, certo? Então, digamos que sejam esses os tipos de informação que eu quero, e eu vou só mostrar aqui a título de exemplo, não necessariamente seria útil para esse preenchimento, mas vocês verem como funciona. Então, digamos que eu tivesse uma informação, quisesse informações sobre vítimas. Mas eu não quero só um tipo de informação, eu quero preencher vários campos sobre essa vítima. Então, eu vou colocar assim, vítima. Veja aqui como tem aqui orientação, tá vendo? Eu boto 2 pontos e digo a informação que eu quero, por exemplo, né? Então, aqui eu quero vítimas e eu quero saber número. Número, vítimas, fatais. E aqui eu vou pedir para preencher com valor numérico. Uma outra informação sobre vítimas, eu vou repetir aqui. E vou querer número ou total. Vou botar aqui total. Total de vítimas, certo? Eu tenho aqui vítimas fatais e eu tenho aqui só o total. Mais uma outra informação. Querer aqui sobre as vítimas é, crianças. Crianças. E assim consecutivamente. Posso criar vários campos e pedir para que sejam preenchidas informações sobre as vítimas, vários tipos de informações sobre as vítimas, tá certo? Vítimas crianças, o total, vítimas, e aí a pessoa, se é para cada, não vai dar para falar para cada vítima, né? Eu não sei, coloca aqui, vítima 1, vítima 2, vítima 3, né? Mas se eu quisesse eu colocar informações sobre as vítimas como todo, quantas foram crianças, quantas foram jovens, ou quantas foram idosos, ou colocar quantas mulheres, quantos homens, coisas do tipo, tá certo? Isso é um exemplo. Eu vou colocar aqui para poder a gente ver como que funciona. Tudo aqui seria numérico. E as outras opções de preenchimento, eu vou colocar aqui Vou colocar aqui única escolha só para vocês verem, tá certo? Então, digamos que a gente tivesse só algumas escolhas de colocar aqui um número de vítimas. Não é o que a gente vai fazer, mas... Não é um bom exemplo, porque aqui eu não devo... se é numérico, né? Eu aqui estou misturando número com texto, e isso não é legal.
mas só para poder vocês verem como funciona quando a gente quer uma alternativa, certo? Uma alternativa única. Vou fechar aqui e depois eu vou deletar. Ok? Então, aqui, criei o meu formulário, vou para o meu mapa e vamos ver como fica a criação de um registro nesse formulário. Seleciono aqui para criar um registro no verdinho, vou aqui em riscos e aí abri o formulário de edição. Digamos que aqui seja o local que eu quero criar esse risco mesmo, né? Esse local está certo, localização no mapa, e nós queremos aqui o preenchimento. Veja, então o local de referência foi o único campo que eu lembrei de colocar o asterisco, que é o único campo que está obrigatório, o resto não é obrigatório. Deveria ser, pelo menos, né, o tipo, alguma coisa assim, mas vamos lá. O local de referência, então, ficou Loja Andrade. É um risco que tem problema de deslizamento e desmoronamento. Se eu quisesse colocar um outro risco que tivesse, eu também colocaria essa outra alternativa aqui, por exemplo. Certo? Criou aqui um outro tipo, tá vendo? O que é legal aqui é a situação. Eu posso dizer que esse risco teve, digamos, no fim de semana, no dia 5, foi que houve deslizamento, a encosta sobre uma casa. Aconteceu no dia 5. Mas posso também dizer que o que aconteceu em seguida, digamos, o dia de hoje, no dia 7. Opa, aqui, mas apertei o que não devia e ficou sem salvar. Então, vou ter que ir aqui de novo. Local. Alagamento, deslizamento, desmoronamento. E aquele outro que já tinha criado. A situação no dia 5, digamos que foi. E acrescentei essa informação e vou acrescentar mais uma referente ao dia de hoje, no dia 7, e dizer que no dia 7 o que aconteceu? No dia 7, houve a visita da CESAL, instalação de lona. E aí, digamos que tivesse mais alguma coisa acontecido ao longo, se for acontecendo mais alguma coisa, eu vou poder acrescentar. Vocês vão ver. Então, a gente pode colocar aqui as vítimas, digamos, não teve nenhuma vítima fatal, teve 2 vítimas no total, e aqui eu queria dizer que era 0 crianças, ó, e aí eu não posso escolher um número, mas vou dizer aqui que eu tenho a opção de escolher só entre esses aqui, tá vendo? Só uma informação. A diferença desse daqui é que eu tenho todas as minhas opções e eu posso clicar mais de um, múltiplas escolhas, ou uma única escolha, ok? Então, eu vou salvar esse meu registro, vou para o meu mapa, tá aqui o meu registro, eu clico sobre ele, eu tenho aqui as informações que eu acabei de cadastrar aqui embaixo. Se eu quiser ver só as informações que eu cadastrei, eu vou aqui nesse menuzinho, ó, e escondo as coisas que vêm antes. Então, até aqui, ó, o local de referência, o tipo do risco que apareceu, aqui a situação, ó, tenho 2 registros de situação, um do dia 5, um do dia 7, e eu tenho as informações sobre vítimas, olha como aparece. Tá? Eu também lá no formulário apareceu assim, eu coloquei vítimas, 2 pontos, isso lá no formulário, vítimas, 2 pontos total, vítima, 2 pontos criança, ele organizou e fez uma seção, né? Só para as vítimas. Aí fica bem organizadinho, tá certo? Então, aqui mais uma informação, quando a gente vai aqui na legenda, na esquerda, o que aparece é justamente o primeiro campo, tá vendo? Loja Andrade.
Por último, o que eu quero, vou fazer umas edições nesse meu formulário. Eu percebi que aquela informação, por exemplo, de número de vítimas por último, não está legal, então eu volto para gerenciar formulário. Aqui eu só tenho um, então só tem essa possibilidade, riscos. E essa informação aqui de vítimas crianças, última escolha, não ficou bom. Eu vou mudar, deixar a pessoa colocar um texto numérico. Não tenho mais aquelas opções. Então, a partir de agora, quem preencher o formulário vai receber essa informação como texto numérico, tá certo? Posso também pedir para excluir algum desse campo ou, inclusive, editar, aumentar o número do campo. O que vai acontecer é que, a partir de agora, os meus formulários vão ser preenchidos com essas informações, ok? A última coisa aqui também é que eu posso também editar e todos os riscos aparecerem com um símbolo diferente. Então, eu fui ali naquele símbolo do lado do riscos e escolho aqui um símbolo que tem a ver com risco. Vou escolher esse. Deixa ele terminar de carregar. Eu posso, inclusive, carregar outros, mas fazer o upload, mas aqui a gente já tem bastante símbolos interessantes que a gente pode utilizar. Deixa ele terminar de carregar aqui que eu vou selecionar um. Tudo bem. Pronto. Então, eu tinha selecionado um anterior. Oh, Deus, vai carregar tudo de novo? Acho que a internet não está colaborando muito aqui. Mas bem, posso inclusive buscar, né, um símbolo no Google, mas o importante é que a gente tenha símbolo. Vou deixar aqui. Esse que a gente mudou já também, tá vendo? Então, o importante é que a gente tenha símbolos quanto mais simples, né, e representativos do que a gente quer, melhor. Às vezes, símbolos muito complicados, muito cheios de detalhezinho, ele acaba ficando mais confuso de visualizar no mapa, ok? Então, quando eu volto lá para o meu mapa principal, eu vejo os meus. A área de risco deveria estar com aquele símbolo lá que a gente acabou de criar. Vamos voltar aqui e ver o que foi que aconteceu. Talvez ele não tenha registrado ainda. Ele ficou com aquele problema de carregar o formulário, ó. Aqui, pronto, agora. Acho que agora vai. Pronto. Já tá ok. Então, se eu for para, não precisa fazer nada, não. É só mudar aqui. Volto para o meu mapa. Pronto. E os riscos agora já tá com essa outra simbologia. Ok?